Então vamos lá, mestre. Então vamos mudar para outro assunto. Vamos falar de Palmeiras e Boca. O Palmeiras tem agora o Goiás, na sexta-feira da semana que vem. Depois tem o Grêmio e aí vai para a Bombonera para enfrentar o Boca. Semifinal de Copa Libertadores, o Boca do Cavani. E o Palmeiras vai sem o Dudu. Já ficou de fora do último jogo, está fora da temporada. E aí no jogo contra o Corinthians, o Palmeiras, do Abel, né? John, Breno Lopes e o Endrick como terceira opção. E aí, assim, eu particularmente, quem escala o time, obviamente, é o treinador. Ele pode, a gente não tá, principalmente a gente que não está vendo treinamento. Tudo bem, o Endrick não ser titular, eu não me assusto. Olha os números do Endrick aí, ó. 36 jogos, 7 gols, nenhuma assistência, 5 amarelos, 1 vermelho e 16 dribles, né? Ou seja, a gente esperava que quando você não tem o Dudu, até com a forma que o Palmeiras joga, você tem o Rony, que não é um centroavante, mas com o Abel tem sido um centroavante, tem jogado nessa posição. Você tem o Arthur pelo lado direito. Contra o Corinthians, ele trouxe o Arthur para a esquerda. E ele demorou, assim como o Luxemburgo. Todo mundo viu que o Arthur não funcionou contra o Corinthians pelo lado esquerdo. Matou Arthur. Né? E só no finalzinho ele colocou o Endrick e o Palmeiras poderia ter ganho, inclusive, com o Endrick. Mas o Endrick tem sido opção atrás de John e também do Breno Lopes. O que acontece com o Abel? Eu tô maluco? Ou você também enxerga como treinador? Né? Olha o Breno Lopes, 43 jogos, 4 gols, 4 assistências, 2 amarelos e 3 dribles. O John, que segundo, pelo menos pelo que o Abel tem feito, tem ficado na frente dele nas escolhas. 26 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência, 4 amarelos e 15 dribles. Você entende que quem deve ser esse substituto? Como você montaria esse Palmeiras, Maritiade, com a ausência do Dudu? Cara, todo treinador, é difícil você falar claro, em cima do treinador, principalmente, né, Jorginho, quando vocês treinadores, vocês estão no cerne da coisa, estão sentindo o campo, a energia, que é uma outra coisa. Às vezes tem coisa que a gente não está sabendo. A formação de um time, se o treinador é contratado, a gente tem que acreditar, né? Tá. Assim, no que vai ser. No jogo a gente vai entender o que vai acontecer. O John é um trabalho que eles pegaram lá de trás, né, do time de base. Certo. Eles acho que mais 450 horas no ano, tudo mais. Acho que o Abel, ele tá assim, o Abel de todos os jogos aí de todos os campeonatos que ele fez, que ele conquistou, é um cara que sabe o que está fazendo. Eu não consigo nem falar. Falar com o palmeirense sobre o Abel é um tanto quanto complicado. Eles são abelistas demais. Agora, você, não tendo o Dudu, como você acha que o Palmeiras ideal para enfrentar esse Boca? Você mantém o Rony centralizado, você já teve a experiência contra o Corinthians do Arthur pela esquerda. Como disse o Mineiro, ele matou o Arthur, você volta com o Arthur pelo lado direito e coloca quem naquele lado esquerdo? Dessas 3 opções aqui. Não sei. É abelista mesmo. Não sei. Ele vai esperar. Ele vai esperar a escalação. Os caras são não fogo, sei. Eu acho que a gente tem que trazer a discussão para um ponto que se a gente pode discordar ou concordar com o Abel Ferreira, mas o ponto pelas escolhas, escalações e principalmente pela entrevista, que as 2 últimas coletivas dele, para mim ficou muito claro. Na cabeça do Abel Ferreira, o Rony é centroavante e ponto. Bom, tudo bem. E o Endrick briga com o Rony por uma vaga, não briga pelas pontas. Ele deixou isso muito claro numa entrevista. O Endrick joga pouco, porque para ele o Rony é quem está jogando, e o Rony é um cara que você não vai ver ele saindo muito, é um cara que corre muito. Se ele vê assim, eu vejo ele diferente. Vê dessa maneira. Eu acho que o Endrick é um jogador de lado. Às vezes que ele jogou na base enfiado, foi sempre centroavante. mas às vezes que ele jogou enfiado com o Palmeiras, ele rendeu mais pelos lados, André. Eu gostaria de ver mais o Endrick jogando, cara. O Endrick daqui a pouco vai estar jogando Champions, né? O Endrick daqui a pouco vai estar na Champions. Eu gostaria de ver. Agora, a gente não tem o dia a dia, né, cara? Sim, é claro. O dia a dia, eu fui setorista do Palmeiras muitos anos. Pô, a gente via o treino, a gente não ficava lá só comendo a bolachinha. Mas Também comia. Mas assistia os treinos, até porque, pô, eram treinos gostosos de ver. Sim. Filipão, e tantos que passaram lá. Então, assim, é difícil sem ver o dia a dia. Eu achei que nesse momento o Endrick teria mais minutos já com a camisa do Palmeiras. Todo mundo imaginava. Miller, você montaria esse Palmeiras como? Porque tem Palmeiras e Boca na Bombonera. Ele vai ter que resolver alguém aí para ser titular no lugar do Dudu. Esquece o Dudu para a sequência da temporada. Aí você tem, estou imaginando, o Salazar falou que ele prefere o Endrick mesmo como centroavante. Talvez então joga o Rony para a esquerda, tirar o Rony, que está dando certo lá. Não vai tirar o Rony. Não vai tirar. Vai permanecer o Rony ali, o Arthur na direita, né?
Ele vai colocar o Breno Lopes, vai colocar o John, né? Eu acho que é isso que ele vai fazer mesmo. Ele não vai colocar de cara o Endrick, não. Até porque o Endrick sabe muito bem que o processo foi, né, antecipado. O Abel sabe disso, que ele não vai ficar aqui. Então o Abel quer contar com um jogador que vai permanecer aqui. O caso do John vai permanecer com ele, apesar que o Giovani joga muito mais que todos eles. E foi embora. Né? Mas foi uma escolha do Abel, né? Agora, os que tem aí, o Breno Lopes ele vai colocar, acho que vai entrar jogando ou o John ou o Breno Lopes. Mas o Arthur e o Rony, eu não abriria a mão, não. Depois do gol que ele perdeu contra o Corinthians, o Breno Lopes? Não, mas o Breno Lopes é o xodó dele, pô. Fez o gol na final do Libertadores, aquela coisa toda. Quer dizer, e outra, vocês estão se baseando que uma coisa, o Endrick entrou no decorrer da partida contra o Corinthians, o time estava todo desfigurado, aquela coisa. É totalmente diferente a atmosfera do jogo. Do que entrar jogando desde o começo. Entendeu? Então, as várias partidas que o Endrick começou jogando, ele jogou mal. E, lógico, ele não tem a experiência que tem, né, os macacos velhos da bola. Então, por isso que ele tem dificuldade quando ele começa desde o início. Agora, quando ele entra no decorrer da partida, o adversário está cansado, já está mal posicionado em termos de tática defensiva, aí ele supera, até porque ele está entrando fresco. É molecote. Tem que fazer alguma coisa. Jorginho, é ruim para o treinador você ter um jogador, não como qualidade do Endrick, mas você ter um jogador que está vendido, um garoto ainda, foi vendido precocemente para o Real Madrid, por uma quantia elevadíssima, mas ele continua dentro do seu elenco. É complicado para o treinador lidar com isso ou zero problema? Bom, eu não tive essa experiência, então... Mas o que você imagina? Mas eu... Não deve ser fácil, não. Mas você da tese do vendeu, entrega? Eu acho que tem times que quando sai um atleta fica difícil de você remontar. O caso do Dudu é um problema. Eu acho que vai ser difícil o Palmeiras arrumar alguém no lugar. Quando vocês falam do Arthur pro lado esquerdo, tô do lado de um cara que começou pelo lado direito, depois foi pro lado esquerdo. Veio pro meio. Ó, com todo respeito, ele saiu daqui um velocista, ele voltou da Itália um gênio. Eu joguei com ele. Eu jogava na beirada e fui pra dentro. Então, aliás, eu nem deveria ter jogado na beirada, minha vida inteira deveria ser meia, né? Então, quer dizer, eu acho difícil do Abel encontrar alguém no lugar do Dudu. Ponto. Então esquece esse time com o Dudu. Esquece esse time. Esquece aquele time que o Dudu jogou. Esquece. O Jorginho tá falando, vocês vão ter problema, hein? É um outro time, vai ser um outro Palmeiras. Eu tô pensando aqui. Um outro já tô preocupado. Garrafa, tem uma questão importante. Esse ponto do ele não gostar muito do Endrick pelo lado é por causa do sistema. O Jorginho tocou num ponto interessante. Desculpa, o Endrick não tem nada a ver do lado esquerdo, pro beirado. Se ele for pra beirada, vocês vão matar o menino. Exatamente, é isso que pensou o Abel Ferreira também. É exatamente isso que pensou o Abel Ferreira. Por isso que ele é o treinador, pô. E aí, com ele jogando lá, não vai ter espaço pra ele. Sabe o que eu quero lembrar? Paulistão desse ano, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. Ele fez o que você falou. Ele colocou o Rony na ponta e o Endrick no meio, junto com o Dudu na outra ponta. Não deu certo, não vai dar. Ele inverteu, jogou o Rony pro meio e o Endrick pra ponta. O Rony fez 2 gols. Até porque, Garrafa, um jogador como o Endrick, que a gente sabe que não está pronto ainda, ele não sabe jogar de costas. Porque de costas, o atacante, para vocês atacantes que vocês não sabem disso, nunca vão saber, o atacante, uma coisa é você girar no tradicional, outra coisa é você girar no improviso.